Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Vamos colocar de pé para a gente poder orar ao Senhor. Em seguida vamos adorar o Senhor com os cânticos. Bendito Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, suplicar, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia. Ó Deus, tu és o Senhor que quebra o arco e despedaça a lança. Tu és o Deus que fende o mar e brama as tuas ondas. Bendito é o teu nome, gloriosa é a tua presença. Senhor, obrigado por mais esse dia de vida. Entramos, ó Deus, na tua presença com tremor e temor, pedindo perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ó Deus, que tu venhas ter misericórdia, Deus, da nossa vida. Pai bendito, Pai santo, Deus de poder e autoridade. Assim nós queremos te louvar, bendizer e glorificar o teu eterno nome nesta manhã, pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede de poder adorar o Senhor aqui junto com os nossos irmãos. Bendito é o teu nome e gloriosa é a tua presença. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilha.
Glória a Deus. Bendito é teu santo nome. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Lucas 16, a partir do versículo 10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nada do que temos nesse mundo é nosso. Tudo pertence ao Senhor. Se temos saúde, se temos provisão, se temos trabalho, porque o Senhor diz assim. E a nossa parte é administrar o que o Senhor coloca nas nossas mãos. Seja bens, seja família, seja filhos, seja saúde. Então agora é hora de nós devolvermos ao que é do Senhor e ofertarmos com amor na sua casa. Já confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo
manhã, cada livramento, Senhor. Abençoa, Pai, as ofertas trazidas no seu altar. Abençoe as mãos que te ofertaram com amor e fidelidade, ó Pai. Seja com todos os seus filhos, ó Pai. Abençoe cada lar, cada casa, cada pai de família. E tudo seja feito para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurasse o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naquele dia, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judá, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério, né? Deixa eu voltar aqui no versículo 16. Irmãos, convinham que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte desse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio de todas as suas entranhas, se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua este campo era chamado de Alcedema, isto quer dizer campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens
que nos acompanharam todo esse tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Bersabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhidos para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e lançando em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, santo é teu nome e gloriosa é a tua presença. Pode sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que era conhecido também como médico, e tem algumas coisas interessantes nesse livro aqui. O livro de Atos dos Apóstolos, ele marca o final do ministério terreno de Jesus Cristo e o início da igreja, ou a epopeia também significa o começo, a jornada dos apóstolos, Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem dois marcos principais. O primeiro marco é a ascensão de Jesus aos céus. O segundo marco é o início da igreja cristã, o início do ministério apostólico. E essas são as marcas do ministério, ou seja, do livro de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos me ouvem bem aí? Atrás? Então, esse livro, ele era para ter sido chamado segundo Lucas, primeiro livro de Lucas e segundo Lucas, mas por uma questão de tradição, ele chamou-se Atos dos Apóstolos. E aí, se vocês observarem, depois que Jesus ele ressuscita dos mortos, cumpre todas aquelas ideias que Jesus havia falado: olha, eu vou morrer, mas a morte não pode me deter, e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ainda vou andar um pouco com vocês aí. Então isso vai acontecer lá em Atos dos Apóstolos. Jesus ele ressuscita, e depois que ele ressuscita, ele ainda anda na terra, aqui dentre o pessoal, mais 40 dias. Você vai achar isso aí a partir do verso 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Então Jesus ele tinha um propósito. Jesus ele cumpriu o seu propósito e depois deixou um legado para a igreja, um legado para nós. Naquele tempo, o que acontecia? Jesus ele já tinha falado para todo mundo que ia acontecer, que estava para acontecer acerca de seu ministério, e ele fez uma promessa futura. Ele disse: olha, vai acontecer o seguinte: eu vou ser morto, eu vou ser traído, no 3º dia eu vou ressuscitar, outra coisa, eu vou andar com vocês aí durante um tempo, e depois eu vou voltar para o Pai. Mas olha, fiquem tranquilos, eu estou indo preparar lugar para vós outros, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então essa é a promessa que consola a nossa vida como cristão. A promessa de que vai nos consolar é que um dia nós estaremos na glória de Jesus Cristo, num local aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais vergonha, aonde não haverá mais mentira, aonde não haverá mais violência. Esse local nos foi prometido por Jesus, e se Jesus prometeu, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! 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 Então, meus irmãos, Jesus, depois que Ele ressuscita, que Ele anda aí num período mais ou menos de 40 dias,
Você vai achar isso aí do versículo 1 ao verso 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, texto em questão. Ele dá uma instrução específica para os discípulos. Ele diz o seguinte: olha, vocês precisam ficarem juntos, vocês precisam ficar em Jerusalém, até que o Espírito Santo possa envolvê-los. Por que Jesus disse isso a eles? Jesus disse isso a eles porque Jesus havia prometido que ele ia embora, mas o Consolador viria. Então Jesus ele vai e cumpre a sua promessa e diz o seguinte: olha, eu vou sair, eu vou ser assunto aos céus, eu vou voltar para onde, do lugar onde eu era, onde era minha casa, mas olha, eu não vou deixar vocês órfãos não. Eu vou mandar o Espírito Santo da verdade, aquele que testifica todas as coisas que eu vos ensinei e que meu Pai vos falou. E aí Jesus é assunto aos céus e Jesus fala: olha, não está na hora ainda de sair, está na hora de permanecer até que o Espírito Santo possa vos revertir-vos de toda a autoridade. E isso aconteceu. Então Jesus é assunto ao céu, ele vai e diz o seguinte: olha, vocês vão ter que esperar. Imagine só, meus irmãos, todo aquele movimento em Israel, em Jerusalém. O mestre de todos havia morrido, depois ele ressuscitou. O texto diz que ele foi visto por inúmeras pessoas, e quando ele foi assunto ao céu, subiu, também foi visto por muitas pessoas. Estima-se que mais de 500 pessoas assistiram Jesus subindo aos céus. Então existem muitas testemunhas de que Cristo viveu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e voltou para os céus. Isso é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Para nós que pensamos a fé em Jesus Cristo, o grande cerne da fé é saber que Jesus ressuscitou e que um dia nós todos vamos morar com Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós precisamos entender o seguinte: que tudo é passageiro. Para começar, de coisas que são passageiras, é a própria vida. Você vive hoje e amanhã você não vive mais. Morreu. Seu filho está pequeno hoje, você está trocando fralda nele hoje. Daqui a pouco você chega em casa, já tem um homem cheio de barba, já tem uma mulher enorme, maior do que você, porque tudo passa e passa muito rápido. Então é importante, meus irmãos, buscarmos a presença de Deus. É importante, meus irmãos, colocarmos a nossa vida diante do Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, abençoa a minha vida, para que eu seja fiel ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Então Jesus foi, e nesse primeiro momento do texto, deixa um legado. O segundo momento do texto, os discípulos fazem pergunta que a resposta é exclusivamente de Deus. Só Deus tem a resposta. Confirmação para o poder que eles receberam, a ascensão de Jesus ao céu e o início da igreja e os discípulos continuando o legado que foi deixado por Jesus Cristo. Isso está aí a partir do verso 6 ao verso 11. E aí você vai observar que eles estavam reunidos e lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Verso 7, Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, no segundo momento, transparece-me, do ponto de vista bíblico, que os discípulos ainda não tinham entendido o que ia acontecer, o que estava vendo. Então, primeiro eles ficaram atônitos, com aquele ato, mesmo Jesus tendo falado que tudo ia acontecer, que o curso da história seguiria da maneira em que foi predita. Parece que os discípulos ainda não tinham entendido. Então ele chega e diz o seguinte: olha,
mestre, por acaso é nesse tempo que o Senhor vai restaurar aqui todo o reino de Israel? Aí Jesus vai falar para eles assim: olha, não compete a vós outros saber o tempo. Parece para nós no texto, meus irmãos, é que havia coisas mais importantes para que os discípulos se preocupassem do que simplesmente saber quando é que ele voltaria. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele continua dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus fala para eles assim: olha, se preocupa não com essa questão de tempo, não. Isso aí é com Deus. E aparece no texto a palavra exclusivo. É alguma coisa que só uma pessoa pode fazer. Ele vai e diz assim: olha, não se preocupe com o tempo. E embaixo ele diz: mas, seria uma condição adversativa, ficar em Jerusalém, para que do alto vocês recebam poder. O que Jesus disse para ele? Olha, isso não se preocupa com essa questão de tempo agora não. Se preocupe com o seguinte: fiquem juntos em Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder, para que vocês possam pregar com ousadia, com autoridade e com intrepidez. A igreja só pode pregar se a igreja receber poder. E esse poder que a igreja precisa para poder pregar, para poder proclamar as boas novas de Deus, já foi dada pelo próprio Espírito Santo na ascensão de Jesus Cristo. Então a igreja tem poder, a igreja tem autoridade, e a igreja precisa ter ousadia para poder falar do Evangelho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus ele dá instruções claras para eles. Ele continua dizendo, verso 9: dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Então, qual foi a última instrução de Jesus? Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Essa foi a instrução de Jesus. Depois que Jesus dá essa instrução para eles, chega o momento de Jesus voltar para o Pai. E Jesus vai subindo de forma literal. À vista de muita gente, vai acontecer agora um fato que marcou o início da igreja. O que vai acontecer? Verso 11, verso 10: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. A ideia que nós temos é que seriam 2 anjos. O pessoal estava ali, admirado, falando com Jesus: tchau, tchau mestre, tchau mestre. E aí, aproxima-se 2 varões e diz o seguinte: aí, está olhando para cima por quê? Você não sabe, tal? É o mestre que está subindo. Não, está olhando por quê? Rapaz, é o mestre que está subindo. Não. Vocês estão de novo aí na direção errada. Da mesma forma em que viste subir, é da mesma forma que vocês virão ele voltar. Então é o seguinte, rápido, ao trabalho. Foi exatamente que isso marca toda uma epopeia, ou seja, uma trajetória da igreja cristã, da qual hoje é possível também a nossa igreja aqui. Então a igreja cristã tem todo esse marco. E a gente começa a observar, meus irmãos, que o pessoal diz para eles assim: olha, Jesus ele vai voltar. No dia em que Cristo foi assunto aos céus, já havia
de forma latente a promessa do retorno de Jesus Cristo, que a gente vai conhecer na teologia como aparusia, significa a volta de Jesus Cristo. Então Jesus vai voltar. E tudo bem, meus irmãos, que a gente está vivendo dias difíceis. Você liga a TV e você vê a notícia lá: a pandemia matou mais de 100 mil. E aí eu ouço e vejo algumas pessoas postando algumas coisas sem nenhum tipo de conhecimento bíblico, dizendo que é o fim do mundo, que o tempo está se cumprindo. Não, ainda não é o fim. Sabe por quê? Porque Jesus disse coisas muito específicas que aconteceriam antes do fim. E para nós, os congregacionais, que somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, já ensinei os irmãos sobre o que é isso. Ou seja, nós não acreditamos que a igreja vai passar para a grande tribulação. Quando começar o princípio das dores, em outras palavras, como dizem lá no Rio, quando o bicho começar a pegar, a igreja vai subir. Ah, pastor, mas eu acredito que nós estamos nos últimos dias. Meu irmão, do ponto de vista bíblico, com base naquele estudo que nós tivemos aqui, das 70 semanas de Daniel, se a gente já estiver nos últimos dias, todos nós já sobramos. Então, por isso, há referências na Bíblia muito fortes, afirmando que ainda não é o tempo do fim. Ainda falta mais alguns. Não é o nosso objetivo de exposição hoje, mas nós temos mais uma pista. O fim só vai chegar quando a última pessoa ouvir o Evangelho do Reino. E aí vem a pergunta: onde está a última pessoa? Não sei. Pode estar na sua casa, pode estar na minha, pode estar em qualquer outro local. Então, meus irmãos, não se preocupem se o mundo está acabando. Não se preocupem, porque isso é um ato exclusivo de Deus. Se preocupe com a sua vida cristã. Se preocupe em ser um bom crente, uma boa crente. Se preocupe em ser um bom marido, uma boa esposa, em ser um bom pai, em ser uma boa mãe, em ser um bom amigo, em ser um bom filho, em ser uma boa filha, uma boa amiga. Se preocupe com a sua vida espiritual, para que quando aquele dia chegar, você esteja pronto, preparado, para que você possa ouvir a célebre frase de Jesus Cristo: vinde, bendito de meu Pai, entra no gozo do seu Senhor, o qual está preparado desde a fundação dos tempos. É nisso que nós temos que nos preocuparmos, em como é que está a nossa vida, em acertar a nossa vida, em viver uma vida de graça, em viver uma vida de bênção na presença do Senhor. É nisso que nós precisamos nos preocuparmos. No terceiro momento do texto, olha que coisa interessante. Os discípulos retornam para Jerusalém para aguardar o revestimento de poder. A palavra poder aqui vem do grego dinal ou dínamo. Dinem também é uma raiz. E é uma palavra usada para destruição, para algo que tem muito poder a ponto de destruir, que na verdade também é uma mesma raiz para poder se escrever dinamite. Não sei se alguns de vocês já viram arrebentando pedreira com dinamite, é uma coisa de doido. Então, quando o texto diz ficar em Jerusalém até que do alto recebam poder, ele está dizendo o seguinte: o poder que vocês vão receber, que nós vamos receber do Espírito Santo, tem efeito de dinamite no mundo, explode. Acabei de ler um artigo, eu estou escrevendo um artigo científico sobre o ensino religioso nas escolas públicas, para terminar lá como forma de monografia também. E aí eu estou lendo coisas a respeito disso. E eu acabei de ler um artigo dizendo que a população cristã no Brasil
cresceu e foi para 62,2%. E aí vem uma dúvida que paira sobre a nossa cabeça. Por que, se nós crescemos, os cristãos ditos, os que acreditam em Jesus Cristo, por que a coisa está tão ruim no Brasil? Eu não tenho uma resposta para isso. Mas uma coisa eu consigo dizer para os irmãos: os que são salvos e lavados pelo sangue do Senhor não serão confundidos, segundo a Bíblia. E para nós nascerá o sol da justiça. Então não se preocupe. Não se preocupem se na próxima eleição o seu candidato não vencer. Não se preocupa não. O governo do mundo não está entregue à política. O governo do mundo é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você já esteja aí com a sua mente bem avisada. Você pode dizer: ô pastor, mas o mundo jaz no maligno? Sim, jaz no maligno, mas ele não tem autonomia não. Satanás, ele não tem autonomia, ele faz o que lhe é permitido fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E se você quiser entender um pouco mais sobre isso, leia lá capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Jó, que você vai ver que Deus coloca limite em Satanás. Ele não pode fazer o que ele quer não. O mundo já nos malignos? Já. Mas tudo que é feito tem a permissão de Deus. Deus é que é soberano. Então, se fizer, Deus permitiu. Se Deus não permitir, não acontece nada. Nós precisamos, meus irmãos, regar a nossa fé em Jesus Cristo. E você só melhora a sua fé se você tiver contato com esse livro. Se você ler. Você está na sua casa de boa. Ao invés de você ver a maldita novela, vai ler a Bíblia. Vai buscar a Deus, meu irmão. Vai buscar a Deus pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo casamento dos seus filhos, pela vida dos seus filhos. Vá buscar a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez faça um pouco mais de sentido agora. Estou dizendo para você buscar a Deus pelos seus filhos, pela sua família. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê no próprio livro do Êxodo, que o Senhor faz misericórdia à 1000ª geração daqueles que o amam. Então, meus irmãos, nós precisamos ser crentes. Então, os discípulos, eles retornam e ficam em Jerusalém. Você vai achar isso do verso 12 ao verso 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. Esse monte Olival aí é os Montes das Oliveiras, tá? Que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Sabe o que aconteceu? Jesus disse para eles: olha, eu estou indo, tá? Mas eu vou enviar o Consolador. Lembra que eu falei com vocês? Esse Consolador vai batizar vocês com fogo. É o Espírito Santo. E aí, sabe o que os irmãos fizeram? Eles foram para o cenáculo, que era uma espécie de terraço, um espaço. Tinha aproximadamente lá em torno de 120 pessoas. E começaram a orar. Começaram a orar. E de repente, o Espírito Santo, o qual Jesus falou que viria para eles não ficarem órfãos, chega e repousa sobre eles como línguas de fogo sobre cada um daqueles 120 apóstolos, 120 discípulos. Então cumpriu-se. Então, meu irmão, fique tranquilo, coloque a sua vida diante do Senhor.
Ainda que você esteja pessimista, as coisas estão começando a melhorar, as coisas estão começando a voltar ao normal. Prova disso são vocês, e tem quase o dobro de pessoas que já... Tudo bem que a gente está respeitando o espaço aqui da determinação da Secretaria de Saúde, mas isso. Outra coisa, as fábricas já começaram a abrir. Vocês observarem, já começou a ter um tempo maior para o comércio na cidade. Vamos acreditar no Senhor, vamos continuar orando. Deus vai fazer um movimento, meus irmãos. A gente precisa acreditar nisso. Louvado seja o nome do Senhor. E quarto e último momento desse capítulo. Pedro, um dos discípulos mais velhos, faz um discurso para compor o grupo de 12 que estava incompleto. E isso também é feito por meio de oração, até que se cumpra a promessa de Cristo para revesti-los de poder. Então, do versículo 15 ao verso 26, você vai ver Pedro, que era considerado como um dos apóstolos ali mais velho. Pedrão, aquele brigão, nervoso, que puxou a espada lá para poder cortar a orelha do soldado Malco. Aí Jesus falou para ele: olha, larga a espada aí, rapaz, porque se você ferir com a espada, pela espada você também perece. Pode deixar, está tudo correndo do jeito que Deus planejou. Por que Jesus interrompe ele? Ora, na cabeça de Pedro: mestre, eu estou te defendendo. E Jesus: não precisa de defesa não. Quem é o homem para defender a Deus? Quem é você? Quem sou eu para poder defender Jesus? Jesus é forte, Jesus é poderoso. Inclusive no próprio texto, ele vai dizer: olha, Pedro, guarda sua espada. Rapaz, não é assim. Não é na força que resolve as coisas. Você não acha que se eu quisesse rogar ao Pai, o Pai não mandaria aqui uma legião de anjos? Um exército? Não, Pedro, guarda a espada aí. A história está correndo dentro do planejamento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor! Então nada sai do plano de Deus. A sua história está dentro do planejamento de Deus. Não tem nada fora. Então, por mais que você possa ouvir na TV catástrofe, terror, está tudo dentro do plano de Deus. Deus, ele está tomando conta de todas as coisas. Deus é que detém o plano e todas as coisas do mundo. Deus é que detém o único poder absoluto no mundo. É Deus. Então não se preocupe. Não se preocupe. Você vai ver um monte de coisa. Um monte de coisa. As pessoas esses dias aí postaram sobre a questão aí de um desses políticos aí, um desses figurões aí, dizendo que a gente só ia ter condições de lutar contra a pandemia se houvesse um único governo. Não sei se vocês viram isso aí. E aí a internet choveu de gente pedindo oração, pedindo jejum, falando que o tempo está próximo e tal. Não, peraí, tem tempo já. Por exemplo, o próprio Papa em 2019 disse que precisava de um único governo para poder comandar todos. Mais lá atrás, se não me falha a memória, em 85 ou 95, também teve um primeiro-ministro num país desse aí, que disse uma frase assim: que nós precisamos é que se levante um homem de Deus ou do diabo e passaríamos o governo todo para ele. E naquela época também um monte de gente ficou alarmado e começou a ficar de forma desenfreada, mandando mensagens como se o mundo estivesse acabando. Mas não é isso que a Bíblia diz. Essas coisas podem fazer parte, mas do ponto de vista da Bíblia ainda não é o fim. Porque se isso for o fim, a gente já sobrou. Do ponto
pontos de vista bíblico. Então, meu irmão, não se preocupem com as declarações que você ouve por aí. Se preocupe em servir a Deus, em ser um homem santo, em ser uma mulher santa, em ser um crente fiel. É nisso que você tem que se preocupar, e Jesus deixou isso claro para a gente aqui. E aí Pedro vai lá e faz o seguinte: olha, nós precisamos recompor o grupo. Por quê? Porque Judas participou desse ministério. Ele transviou, seguiu o seu curso de pecado. Então agora a gente tem que repor. Por quê? Porque o grupo era de 12. E aí vai ter uma coisa interessante no texto, que você vai observar eles dizendo o seguinte: olha, a partir do verso 23, disseram assim, ó, e orando, tá vendo? Tudo com oração. Verso 24 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ó, de novo, pega do 23, olha que coisa interessante, ó. Então propuseram 2, José, chamado Barsabas, cognominado Justo, e Matias, e orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Verso 26. E lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Sabe o que aconteceu aqui? Judas já tinha se suicidado e só tinha 11, e Jesus chamou 12. Então eles começaram a procurar dentre os irmãos ali algum outro discípulo para poder preencher a vaga do apóstolo. Na nossa linguagem congregacional, tinha um cargo de apóstolo em vacância. E o próprio texto vai dizer, você vai ver aí, a partir do verso 20, ele vai dizer assim, ó, fique deserta as suas moradas e não haja quem o habite, tome outro o seu encargo. Então isso já ia acontecer. E aí, cara, o que eles fazem, meus irmãos? Eles tiram a sorte. O que era a sorte? A sorte era assim: eles escreviam o nome do pessoal nos pedaços de madeira, pedacinho de madeira, colocava dentro do vaso e começava a sacudir. O nome que caísse no chão primeiro era o nome escolhido. Essa era uma das maneiras de se tirar sorte. Nesse caso aqui foi assim. E aí o que acontecia? Interessante é que Deus confirmava isso. Então eles falavam: Deus, nós não sabemos quem o Senhor quer. Então a sorte era uma espécie de manifestação de Deus para aquilo que estava para acontecer. Eu não estou falando de sorte de bingo, de jogo de azar, você jogar no bicho. Não é essa coisa não. A gente está falando aqui de um modelo onde Deus falava a respeito disso. E aí, quando ele sacode, ele cai no chão, era Matias, que compôs os 12 apóstolos. Então, se perguntar para você na EBD, quem é que assumiu o lugar de Judas entre os 12 apóstolos? Matias. Então, meus irmãos, o que nós precisamos é buscar a Deus. Atos dos Apóstolos marca o final do ministério terreno de Jesus Cristo e o início do ministério do Espírito Santo, ou ministério da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui ao final aqui do nosso culto. Por enquanto, nós vamos manter
aqui o culto de manhã, de 9h30 às 10h30, até que haja alguma outra mudança. A mudança que houve na nossa cidade foi só para o comércio, não foi para a igreja. Então, por enquanto, nós vamos manter aqui o culto nesses moldes e orando para que o Senhor possa abençoar a nossa cidade. Vamos colocar de pé e orar ao Senhor? Tem recado? Quarta-feira, nós vamos comemorar 165 anos da nossa denominação. Quarta-feira é comemorado 165 anos de evangelismo pátrio, ou seja, foi a primeira vez que foi pregado o evangelho no Brasil em língua portuguesa de caráter permanente, que se permaneceu, né? Então a nossa denominação, ela não só faz aniversário dia 19, como também comemoramos o evangelho no Brasil, né? De forma permanente. Então é o evangelismo pátrio e a nossa comemoração de aniversário congregacional. Então a gente vai estar divulgando o link da comemoração, que vai ser pelo YouTube, no canal da USEB, que é a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Nessa quarta-feira, excepcionalmente, a gente não vai fazer o Sister Coffee ao vivo lá na nossa página, a gente vai fazer na quinta. Então na quarta todos nós vamos estar assistindo junto à comemoração, né, o culto de comemoração aos 165 anos da congregacional. E na quinta-feira a gente faz o Sister Coffee, tá bom? Eu vou mandar para vocês o link dos 165 anos e vocês divulguem aí para as pessoas que vocês conhecem, vai ser uma bênção. Amém. Depois que eu der a bênção apostólica, senta aí os irmãos de novo, 2 minutos, que eu preciso dar um recado importante para os irmãos. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a segunda igreja evangélica congregacional em Cruzeiro e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, que todos digam: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo,